como ser um responsável técnico de uma empresa como engenheiro mecânico. Se você entende o conceito do que é ser um responsável técnico, você nunca mais vai ter problema com isso aqui. O que acontece é o profissional não ter o conhecimento disso aqui. E aí acontece, por exemplo, o engenheiro que se responsabiliza por um parque e nunca vai no parque. Um engenheiro que se responsabiliza por uma empresa de manutenção e nunca esteve nessa empresa de manutenção. Aí acontece do engenheiro se responsabilizar por uma empresa metalmecânica e nunca esteve na metalmecânica. E isso pode acontecer por ele não saber que ele tem que estar presente ou porque ele está ignorando a responsabilidade técnica. Ele está sendo apenas responsável no papel, mas para efeitos éticos e legais, ele não está cumprindo com o papel dele como profissional. Por exemplo, se eu faço um serviço de engenharia mecânica, um laudo técnico para uma empresa de playground, ou para uma escola que tem um parquinho, ou para um condomínio, ou para a prefeitura, para um cerimonial, se eu, engenheiro mecânico, faço um serviço de laudo técnico, uma inspeção para verificar a integridade física de um parquinho, eu vou lá na empresa, eu vou fazer a inspeção, vou elaborar o laudo técnico, eu vou emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, eu vou entregar para a empresa. O que eu acabei de falar e fazer? Eu estou me responsabilizando tecnicamente por aquele brinquedo. Mas, Alan, o que você quer dizer com responsável técnico? O termo responsável, então você vai tomar conta daquilo para garantir que aquilo esteja dentro das normas NR, NBR, Corpo de Bombeiro, atendendo às resoluções e leis do CREA-CONFEA. Mas, Alan, eu só fiz um serviço de engenharia. Eu achava que a responsabilidade técnica eu teria que ser responsável por uma empresa. Calma, eu vou te mostrar os caminhos da responsabilidade técnica e as confusões que acontecem. Quando uma norma, por exemplo, ela cita o seguinte: determinado serviço precisa de um responsável técnico. Aí o engenheiro não tem ali o conhecimento, acha que ele precisa se responsabilizar por aquela empresa, porque a norma falou, para esse serviço aqui, precisa ser elaborado por um responsável técnico legalmente habilitado. Em outras palavras, está falando que precisa ter um responsável. Se eu vou fazer um serviço, um laudo de inspeção, emitir uma RT, eu já estou me responsabilizando tecnicamente por aquele playground, por aquela máquina pesada, por aquela estrutura metálica. Eu já estou me responsabilizando tecnicamente por isso. Então, sim, você ser um responsável técnico por uma empresa é uma coisa. Você ser responsável técnico por aquele serviço que você prestou é outra coisa. Que a partir do momento que você assina uma anotação de responsabilidade técnica, você assume a responsabilidade por aquele serviço. E você pode responder de forma civil e criminal caso aconteça algum problema ou acidente que for, e esse problema for relacionado com o serviço que você prestou, e esse serviço, por exemplo, estiver errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o termo de responsabilidade, com o termo ART. Assinar uma ART, só uma ART, não vai te trazer um respaldo técnico. Eu estou falando de responsabilidade, mas agora eu falei de respaldo técnico. Porque uma coisa é eu pegar um papel, que é a ART, assinar ela e eu sou um responsável técnico. Mas, se tem algum problema com aquele serviço que você prestou, que pode ser por culpa sua ou não, o que vai garantir o seu respaldo técnico é o laudo técnico. Porque o laudo técnico é o documento que você vai relatar os fatos embasados em normas, em conceitos de engenharia, em literaturas, alegando e atestando aquilo que você está inspecionando e se responsabilizando tecnicamente. Se uma empresa realiza serviço de engenharia, ela precisa de um responsável técnico. Então, toda empresa, se ela presta serviço relacionado à área da engenharia, se no KNAI dela tem atividades de engenharia, essa empresa precisa, no primeiro momento, estar registrada no CREA. Mas, para toda empresa ter um registro no CREA, ela precisa primeiro de um responsável técnico. Porque a empresa, por si só, ela sozinha, sem ter nenhum responsável por ela, ela não pode funcionar.
prestando serviço de engenharia. Apesar que você encontra no mercado muitas empresas funcionando sem ter um responsável técnico. E aí é onde o CREA foca mais na inspeção, onde o CREA foca mais ali a fiscalização dessas empresas, exigindo o responsável técnico por elas. Tem empresas que de forma explícita precisam e tem empresas que não. Por exemplo, uma escola infantil não precisa. Agora, uma empresa que faz fabricação de tendas e toldos, de brinquedos, de galpão, uma empresa que faz usinagem, uma indústria que oferece e tem no KNAI, por exemplo, atividade de engenharia, ou que presta serviços que pode colocar a sociedade em risco, essas empresas precisam de um responsável técnico. Agora, Alan, tem uma empresa de ar-condicionado, eu tenho uma empresa de climatização. Até então, eu só faço instalação e eu só faço manutenção. Eu posso abrir um MEI, por exemplo, e oferecer esse tipo de serviço. Porém, se essa empresa começar a oferecer, por exemplo, projetos relacionados à área da engenharia, de climatização, começar a oferecer atividades relacionadas à engenharia, ela vai ter que registrar a empresa dela no CREA e ela vai precisar de você, engenheiro mecânico, para assumir a responsabilidade técnica da empresa. E aí, você tem dois caminhos. Um, responsável técnico de uma obra/serviço. Então aqui você vai emitir uma ART de obra/serviço. Essa é a primeira responsabilidade técnica que você pode assumir. E essa responsabilidade técnica, ela não tem um período exato. Por exemplo, se você vai fazer um laudo de caminhão muque, se você vai assumir essa responsabilidade, entrando nessa classificação, você vai fazer uma inspeção, vou botar aqui 2 horas em loco, você vai fazer o laudo técnico, validade 1 ano, em média, e você vai emitir uma ART de obra/serviço. Esse aqui é o caminho comum, basicamente, que você vai fazer para todo serviço de engenharia que não seja ali entrando no quadro técnico de uma empresa, que a gente já vai discutir sobre isso. Então você vai fazer uma inspeção, um laudo técnico e emitir uma ART. A validade de uma ART, ela depende muito do laudo técnico que você colocou. Quando eu falo que você está se tornando um responsável técnico por um determinado serviço de engenharia, e esse serviço eu estou colocando aqui como um laudo de caminhão muque, quando você for emitir uma RT, você vai ter que colocar data de início e data de término. Essa data de início e data de término não é a data de início e término da sua responsabilidade. É a data ou é o período que vai levar para executar o serviço de engenharia. Aí eu vou fazer amanhã uma inspeção. Aí amanhã eu vou elaborar o laudo técnico. Na quarta-feira que vem, eu tenho a previsão de entregar o serviço. Então, a minha ART vai ter a data de amanhã e término quarta-feira que vem. Só que isso tira a sua responsabilidade legal desse serviço? Não. Quando você faz uma ART e você coloca ali a data de início e término, é apenas para informar para o CREA. Você está falando para o CREA, olha, iniciei um serviço naquela empresa. Olha, terminei um serviço naquela empresa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a validade da sua responsabilidade por aquilo é o que está estabelecido no laudo técnico que você vai emitir. Então, se eu coloco no laudo técnico validade por 1 ano, dentro das condições que você está colocando no laudo técnico, você vai se responsabilizar tecnicamente por aquilo durante 1 ano. Quais condições é importante eu ficar atento? Por exemplo, se você fez a visita, fez o laudo, fez a inspeção, só que o cliente mudou lá o sistema, ele reformou o sistema, ele alterou as características que você inspecionou há 6 meses atrás. Então, no seu laudo, você vai ter um respaldo para isso aí. Por isso que todo serviço de engenharia você tem que ter foto, tem que ter checklist, você tem que ter todo o passo a passo. Para quê? Se em uma inspeção sua ou em um serviço que você prestou, o cliente alterar aquilo durante 1 ano e não te comunicar e acontecer um acidente, você tem todo o respaldo suficiente naquele seu laudo técnico para garantir a sua responsabilidade técnica e a sua integridade também, tá? A sua ética e para efeitos legais do que vai acontecer naquele serviço. Então, esse aqui é o primeiro ponto da responsabilidade técnica que você vai assumir no seu dia a dia de serviço de engenharia. E agora,
você se tornar um responsável técnico de uma empresa. Então, por exemplo, essa empresa pode ser empresa de fabricação de brinquedos, uma empresa de estruturas metálicas, pode ser uma empresa de aluguel de máquinas pesadas, de climatização, de usinagem, empresa de consultoria, empresa de projeto, empresa no geral, tá? Então, todo tipo de empresa que se propõe a prestar um serviço de engenharia, então uma empresa que vai fazer uma fabricação de estruturas metálicas, ela vai fabricar a estrutura metálica, logo, tem todo o processo de fabricação, tem todo o processo de montagem, tem todo o processo de solda, tem todo o processo de projetos. Ela precisa de um responsável técnico. Fabricação de brinquedo cai no mesmo conceito. Por exemplo, você pode ter uma empresa que deseja fechar uma responsabilidade técnica com você para fazer uma adequação de NR12. Então não existe uma tabela de empresas que eu posso me responsabilizar. Existe o quê? A necessidade do cliente. Ou das atividades que aquela empresa exerce, a empresa precisa ter um responsável técnico. Isso aqui é um caso muito comum, ó. A empresa quer fechar uma responsabilidade técnica com você, porque você vai fazer uma adequação de NR12 e ela quer você todo dia lá, ou toda semana, para fazer um acompanhamento dessa adequação. Ou uma construtora solicita uma responsabilidade técnica para você acompanhar uma obra de linha de vida ou uma obra de estruturas metálicas. Cabe você, engenheiro mecânico, identificar se cabe ou não uma responsabilidade. Na grande maioria das vezes, o cliente já solicita a responsabilidade técnica, proveniente de uma notificação, porque ele deseja registrar a empresa no CREA, ou ele deseja ampliar os serviços prestados. Isso aqui é uma ótima oportunidade para você, engenheiro mecânico, por exemplo. Vou prospectar uma empresa de climatização. Aí você chama lá o dono da empresa e fala, olha, o que você acha de começar a oferecer projetos de climatização para todos os clientes que você tem, ou você vai aproveitar ali o know-how daquela empresa no mercado, você assume uma responsabilidade técnica de projeto para aquela empresa. Então você abre um leque, uma possibilidade de novos trabalhos para aquela empresa. Agora ela pode entrar não só com um projeto, mas com a instalação do sistema de climatização e com um plano de manutenção, o que possibilita aumentar o leque de serviços, aumentar o portfólio. Por exemplo, fazendo serviço de engenharia, essa empresa ter o quê? Responsável técnico. Em outras palavras, quando aquela empresa tem um engenheiro mecânico no seu quadro técnico, ela pode oferecer serviço de engenharia. Agora, onde você pode estar se aprofundando um pouco mais sobre isso? Você tem a lei mãe da engenharia, que é a lei 5.194. Você tem a resolução 1071, que vão falar sobre a responsabilidade do engenheiro. Além disso, você tem a resolução 1025, CONFEA. Quando uma empresa solicita uma responsabilidade técnica, o que eu devo fazer? Então, características de uma responsabilidade técnica. Esse é o maior erro. Primeiro, quais atividades você estará se responsabilizando ali por aquela empresa? Será que é projeto? Instalação? Será que é inspeção? Será que é segurança? Será que é consultoria? Responsável pelos cálculos? Pelas máquinas? Ou por tudo? Qual a necessidade do cliente e pelo o que você será responsável técnico? Se você se esforça para entender a necessidade do cliente, isso aqui deixa de ser um erro fatal. É um erro você achar que você deve se responsabilizar pela empresa como um todo. Eu vejo profissionais falando isso, ensinando isso, e isso é um erro. Segundo ponto, carga horária de trabalho na empresa. Uma outra observação sobre responsabilidade técnica é quando você tem horas a cumprir e um valor mensal a receber.
Então, ó, você tem carga horária de trabalho na empresa a ser cumprida e você tem um honorário a receber mensal, salário mensal. Isso aqui é o seguinte, ó, cada estado, ou melhor dizendo, cada CREA tem a sua carga horária mínima semanal a ser cumprida. Então, o Espírito Santo é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo, que é diferente de Santa Catarina, que é diferente de Minas Gerais. Como que você faz? Liga para o CREA e pergunta a carga horária mínima. Alan, quantidade de empresas que eu posso me responsabilizar? Depende. Depende de quê? De cada estado. Você pode, no Espírito Santo, 6 empresas. São Paulo, se eu não me engano, 4 empresas. Como que você vai fazer? Ligar para o CREA e perguntar. Contando com a sua. Se você tiver empresa, é a sua mais tantas empresas, tá? Todo serviço de engenharia, você vai prestar um serviço, você tem que fazer uma precificação. É complexo, né? Porque envolve N variáveis. E essas variáveis é o quê? Por exemplo, serviço realizado, qual serviço, barra complexidade, barra responsabilidade. Você vai se responsabilizar, por exemplo, por uma empresa de climatização para fazer PMOC, é muito mais simples do que você se responsabilizar por uma empresa que faz fabricação e montagem de galpão. Cada atividade tem as suas particularidades e tem a sua complexidade. Cabe você, profissional, conseguir identificar isso para colocar isso como uma variável. Então, o serviço que será prestado, por quanto tempo você será responsável técnico? Carga horária de trabalho. Quantas vezes no mês você vai na empresa? Despesas fixas. Erros que você deve evitar. O que é muito comum. Uma empresa ter um responsável e esse responsável nunca foi na empresa. É muito comum ter um parque de diversões, tá documentado lá que tem um responsável e esse responsável nunca aparecer lá na empresa. Agora, é comum, mas é certo? Não é certo. É completamente errado e é um erro fatal que você deve evitar. Então, o primeiro erro que eu gostaria de colocar aqui é assumir uma responsabilidade técnica à distância. Pessoal, cuidado com o cliente. Cuidado quando você receber uma demanda de responsabilidade técnica. Eu posso te falar como que é o comportamento do mercado, do cliente? Ah, não! Só precisa aqui de ter o documento que você é responsável para autorizar lá no CREA ou para participar de uma licitação. Ah, não, só para autorizar o serviço. Preciso que você seja responsável para autorizar o serviço. O que eu sempre falo para os meus alunos: o cliente não sabe o que precisa ser feito. É obrigação do engenheiro mecânico orientar o cliente. E cuidado, tem cliente que vai te passar a perna ou que vai te fazer de bobo. E se você não tem um conhecimento, você vai ser um bobo. Você vai ser passado para trás. Ele vai te passar a perna. Então, cuidado com, é só um documento. Cuidado com, é só uma ART. Ah, não, é porque o CREA pediu que tem um engenheiro responsável aqui, mas a gente não vai fazer serviço de engenharia, não. Aí sabe o que acontece? Você pegou o bendito papel, você assinou uma responsabilidade, você ignorou o quê? Você ignorou isso aqui, ó. Características. Você ignorou por qual atividade você está se responsabilizando. Em outras palavras, você está se responsabilizando pela empresa. Então não é só um papel. Não é só uma responsabilidade técnica. É o seu nome que está em jogo. Por quê? Quando você assume uma responsabilidade técnica pela empresa, você entra no quadro técnico da mesma. Cuidado, você pode estar sendo feito de bobo. Que agora é o segundo erro. Assumiu uma responsabilidade técnica e não fez um contrato colocando as atividades de responsabilidade.
Cuidado, um dia que der merda, você vai estar no meio dessa merda. Talvez nem esteja relacionado diretamente a você, mas como você assumiu a responsabilidade inteira da empresa, então o que você deve fazer eu vou falar mais pra frente. Terceiro erro, assumir uma responsabilidade técnica sem contrato. Quarto erro, não ter uma frequência de acompanhamento na empresa. Você não assumiu uma responsabilidade, não é o seu nome que está em jogo? Eu sinceramente não sei como existe profissional que assume responsabilidade técnica para uma empresa, consegue dormir tranquilamente à noite, sem nunca ter ido à empresa ou sem mesmo saber o que se passa naquela empresa. Eu, particularmente, não sei o que se passa na cabeça desse profissional. E o último aqui, não registrar o que está sendo feito. Então, se você hoje é um responsável técnico para uma empresa, toma cuidado com isso aqui. Vê se você fez contrato com atividades, vê se você fez um contrato, vê se você tem frequência de acompanhamento nessa empresa, porque isso pode ser que não dê nada para você. Mas eu te garanto uma coisa, anote isso. Quando você assume a responsabilidade técnica de uma empresa e em algum momento acontecer algum problema, a corda estourar, acontecer algum problema, pode ter a certeza que todos vão apontar o dedo para você, porque você é o responsável técnico. E aí você vai querer questionar o quê? Ah, mas fulano, você falou que era só para você ser autorizado pelo CREA. Mas lembre-se disso. O cliente ele não sabe o que precisa ser feito. Ele não é a melhor pessoa para falar o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Porque senão ele não precisa do seu serviço de engenharia. Então, se em algum momento o cliente chegar para você e falar o seguinte: fulano, eu preciso de uma responsabilidade técnica, mas olha, é só assinar aqui porque a gente vai se preparar para participar de licitação. Opa, não é só assinar e não é só me responsabilizar para participar de licitação ou de qualquer outro serviço. A partir do momento que eu emito uma ART de cargo e função, eu estou assumindo obrigações legais naquela empresa, responsabilidades legais, e eu posso responder de forma civil e criminal caso aconteça alguma coisa nesse período que eu sou responsável. Então, por que eu não tenho que me preocupar com isso? Você tem que se preocupar. E eu falo mais pelo seu nome e pela garantia ética sua também, porque isso pode cair da noite para o dia. Toma cuidado com isso, né? Então, Alan, qual que é a sua recomendação para assumir uma responsabilidade técnica com segurança e responsabilidade, né? Responsabilidade, mas de fato tem muitos responsáveis técnicos que são irresponsáveis. Você vai assumir uma responsabilidade técnica. E agora? Primeiro, é entender a necessidade do cliente e elaborar um contrato colocando de forma detalhada as atividades. Então, por exemplo, 1.1, empresa de elevador. Se uma empresa de elevador solicitar uma responsabilidade técnica, quais responsabilidades você vai assumir? Pela empresa toda? Uma empresa de elevador, ela pode ter a fabricação, o projeto, cálculos, né? Ela pode ter as manutenções, as instalações. Pelo que você vai estar se responsabilizando? Por tudo? Ou só pelo plano de manutenção? Lá, mas a empresa falou que tem que ser por tudo. Beleza. Se for por tudo, de forma consciente, você vai colocar o quê? Elaborar um contrato dizendo cláusula 2, sei lá, da responsabilidade técnica. Parágrafo 1º. Aí você vai colocar a responsabilidade técnica pela empresa X será referente às seguintes atividades: plano de manutenção preventiva para elevadores e etc. Aí você vai descrever de forma detalhada qual que é a responsabilidade técnica. Alan, se for só pelo plano de manutenção, aí você vai detalhar plano de manutenção, tá?
E aí você pode botar parágrafo 2º. Não é da responsabilidade técnica da contratada, que é você, as seguintes atividades, projeto e etc. Então você coloca o que é de responsabilidade e do que não é de responsabilidade. Aqui já começa o seu respaldo técnico como profissional. Porque se tiver problema, você está respaldado juridicamente com o contrato, você está respaldado tecnicamente com o serviço que você vai prestar. A segunda recomendação é a precificação. Você deve fazer com base no serviço que você vai prestar. É a mesma coisa que se fosse realizar um serviço de engenharia. Só que tem alguns outros fatores, como a carga horária que vai ser cumprida, o tempo de dedicação ali naquela empresa e o período que você vai estar ali envolvido com aquela empresa. Então, se eu falar para você, é um padrão cobrar um salário mínimo, é um padrão cobrar 2 salários. Errado? Eu não posso falar isso para você. Você não pode acatar isso de uma pessoa e assumir isso como uma verdade e falar, empresa de climatização pode colocar aí um salário que é isso aí que cobra. Não existe isso. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas despesas. Coloca na cabeça isso aqui, precificação. Não existe valor fixo tabelado. Mas, Alan, eu já ouvi você falando que o CREA tem uma tabela com base na carga horária, a recomendação do CREA. Perfeito. Realmente tem. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, responsabilidade técnica por 5 horas semanais, o CREA recomenda um salário mínimo. Mas é uma recomendação. E se eu moro a 200 quilômetros da empresa, e se eu tenho que ir 3 vezes na semana, um salário mínimo por mês é o suficiente? Não é o suficiente. Então, cuidado com a precificação. Uma vez que você fechou o contrato e você deu o valor para o cliente, ou vai ter que rescindir o contrato, ou você vai fazer serviço de uma forma frustrante. É muita coisa para receber pouco. Anota esse terceiro ponto. Eu estou partindo da seguinte situação. Você assumiu a responsabilidade técnica. A empresa é de elevador. Um exemplo que eu coloquei. Pode ser para qualquer outra empresa. E aí você vai ter responsabilidades. Pode ser fabricação, projeto, manutenção, instalação. Pode ser tudo. Independente de qual seja a atividade, independente de qual seja a sua responsabilidade. O que eu recomendo? Faça uma auditoria interna nas atividades, nos processos, nos serviços que você estará se responsabilizando. Alan, como assim faz uma auditoria interna? Muito simples. Você vai se responsabilizar pela fabricação. Então, a auditoria seria verificar os projetos, verificar a existência de cálculo, verificar os procedimentos para fabricação, processos. Por quê? Você está se responsabilizando pela fabricação. Você se responsabilizar pela fabricação não é você ficar lá olhando o cara fabricar, aqui tem um risco, tem esse risco aqui. Não é só isso. Você tem que documentar todo o processo. Você tem que garantir que esteja seguro aquilo que está sendo fabricado e que vai ser instalado, por exemplo. Então, uma coisa leva a outra. E aí, tem projeto? Tem cálculo? Tem processo de fabricação? Se não tem, você tem que documentar. Que aí é o próximo ponto, né? Ao entrar ou ao assumir uma responsabilidade técnica da empresa, faça um relatório geral de tudo referente ao serviço que você é responsável técnico para documentar a situação atual. Por que você tem que fazer isso aqui? A partir do momento que você emitir uma ART de carga e função e você é responsável pela empresa, você assume a partir dali a responsabilidade. Então, esse relatório pode ser um laudo técnico, é exatamente isso aqui, Hoje a instalação ou hoje a fabricação, a empresa tal não possui os projetos, tudo tal. Você vai se responsabilizar e você vai fazer um relatório da situação atual, vai mandar para o e-mail da empresa e vai deixar registrado também com você. É importante você entender que em todo o processo de uma responsabilidade técnica, você é responsável e o seu nome está em jogo. Então não custa nada você já estar sendo responsável por uma empresa, você vai fazer um relatório geral inicial de quando você está entrando. E a quarta dica, faça um relatório mensal do que você fez, acompanhou
no período. Isso aqui vai te dar duas seguranças. Primeiro, que você está presente na empresa, que vai te trazer profissionalismo. Isso aqui vai te trazer respaldo. Mas, Alan, eu já faço o laudo técnico para aquelas atividades da empresa. Não tem problema. Não custa nada você um breve relatório dizendo, mês de fevereiro de 2023, foi realizado X projetos para elevador. Esses projetos foram acompanhados de memorial de cálculo, aí você referencia o número do memorial de cálculo. Ou, esse mês foi feito acompanhamento de toda a fabricação de um galpão de 500 metros quadrados que será instalado na empresa tal, 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 e foi analisado tal, tal, tal item. Apenas para você formalizar aquilo que você está fazendo pela empresa. Mas, Alan, dá muito trabalho fazer isso. Não dá trabalho. Aí você tem que saber criar um fluxo de trabalho para você. Se você quer trabalhar de forma profissional, não dá para você ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Não dá para você querer fazer as coisas no achismo ou fazer as coisas a qualquer custo. Você tem que andar na linha, você tem que trabalhar de forma profissional, você tem que ter esse controle, porque atrás de tudo tem o seu nome. E aí eu te pergunto, qual legado você quer deixar? Qual futuro você quer construir? Então, essas pequenas atitudes no hoje, no agora, vai mostrar muito o caminho que você está mirando para ir para o futuro. Se você começa a fazer errado, aí você vai propagar errado isso aí.